pessoal! Nesse nosso terceiro episódio da minissérie sobre os modelos de administração pública, vamos começar a discutir o modelo gerencial de administração pública, ainda hoje prevalecente na maior parte das democracias ocidentais. Em resumo, esse modelo de gerencialismo busca trazer para a gestão pública técnicas desenvolvidas originalmente para a gestão privada, com o objetivo de diminuir os custos e a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados para a sociedade em geral. Esse é o modelo que hoje prevalece na máquina estatal brasileira, ao menos no discurso. Isso não significa que o modelo patrimonialista e o modelo burocrático tenham ficado definitivamente para trás. Muito pelo contrário, elementos desses modelos ainda persistem até hoje. Na prática, talvez, inclusive, ainda são prevalecentes. Pela importância e atualidade, a gente vai cuidar agora do modelo gerencial em 2 episódios, este e o subsequente. Nesse episódio, será tratado o surgimento desse modelo gerencial, bem como da sua principal referência, as reformas administrativas que foram realizadas no Reino Unido nas décadas de 1970 e 1980. No próximo episódio, vamos examinar mais detidamente as principais propostas desse modelo gerencial. Então, vamos em frente porque a gente tem muita coisa para conversar. Como vimos no episódio anterior, após chegar ao seu auge depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 70, entrou em crise o modelo do Estado centrado no keynesianismo, no bem-estar social e modelo burocrático de administração pública. E para superar essas dificuldades, foram pensadas e implementadas diversas estratégias de adequação. Entre elas, merecem destaque: 1. A redefinição do papel do Estado na economia, normalmente por meio da privatização de estatais. 2. A redução dos gastos públicos, principalmente por meio de cortes de pessoal e no financiamento das políticas públicas. 3. A substituição do modelo burocrático pelo modelo gerencial da administração pública, por meio da adoção de instrumentos de gestão do setor privado. As 2 primeiras propostas encontram-se normalmente associadas ao modelo econômico neoliberal, que enxerga na redução do tamanho do Estado a um Estado mínimo existencial. Essa solução não só para os problemas fiscais e de gestão, como também para o melhor desenvolvimento da economia. Sem entrar no mérito dessas propostas, é importante a gente ressaltar que, embora possuam importantes intersecções, esse modelo gerencial de que a gente vai tratar, da administração pública, não se confunde com a teoria econômica neoliberal. O neoliberalismo é uma teoria econômica que busca retomar a centralidade do mercado na condução do desenvolvimento econômico das sociedades, em contraposição ao dirigismo estatal que caracterizou um grande número de economias nacionais, principalmente na parte intermediária do século XX. Em parte, foi esse fortalecimento do Estado dirigista que gerou a necessidade de se desenvolver esse modelo de gerencial da administração para dar conta da gestão dessa máquina estatal cada vez maior. O neoliberalismo busca retomar a ideia liberal de livre mercado, embora reconheça a necessidade desse mercado ser submetido a uma regulamentação e a uma fiscalização do Estado. Na teoria neoliberal,
Esse papel regulamentador e fiscalizador do Estado mostra-se indispensável para evitar as desfuncionalidades da implementação anterior da teoria liberal clássica ao longo do século XIX e na parte inicial do século XX, que resultou uma exploração abusiva do trabalhador e também a formação de monopólios, oligopólios, que contrariavam inclusive as intenções expressas da teoria liberal. Aliás, para muitos capitalistas, nada mais é odioso do que a livre competição. Isso em teoria, né, pessoal? Porque o liberalismo, em teoria, defende a livre competição. Mas, na verdade, capitalista bom mesmo quer é o monopólio. Ele quer para quê? Para ele colocar os preços que eles quiserem. Porque para muitos desses capitalistas individuais, empreendedores, nada é mais odioso do que a livre competição. Sempre que possível, esses agentes econômicos, eles buscam mitigar ou mesmo anular a concorrência e se organizar em monopólios, oligopólios, olha a gasolina, inclusive no âmbito das contratações públicas, pois são eles, os monopólios, efetivamente que permitem esse maior lucro possível em detrimento de tantos cidadãos e também da própria máquina pública. No Brasil, para regulamentar isso, a gente tem esses mecanismos de fiscalização do mercado, que são as agências reguladoras, como, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Nota-se que, embora esse modelo gerencial de administração pública não se confunda com a teoria econômica neoliberal, ambos os movimentos possuem convergências. Por exemplo, ambos defendem a importância de privatizar as empresas estatais. Os neoliberais, porque essa atividade está fora do escopo do seu estado mínimo. E os gerencialistas, porque a privatização constrói uma forma de descentralização, uma das principais estratégias de governança, desde que essa atividade possa ser bem conduzida pelos mecanismos do mercado, o que nem sempre vai ser o caso. Da perspectiva do modelo gerencial, o desafio é discernir quando que a privatização vai ser a melhor estratégia. Para esse modelo, a privatização vai ser uma resposta e não uma única resposta para os problemas de organização do Estado. Dito de outra forma, a privatização não seria em si mesmo a resolução de todos os problemas. Eu vou ter que analisar em cada caso. Além disso, está claro que para os gerencialistas o objetivo do poder público não é equilibrar o orçamento, mas sim prestar serviços públicos de qualidade. Em um Estado democrático de direito, a máquina pública ela existe para servir a sociedade e não para ficar fechando as contas no final do mês. Assim, é de se esperar aproximações entre a teoria econômica neoliberal e o modelo gerencial. Afinal, ambos foram desenvolvidos em um quadro histórico aproximado e os dois buscam enfrentar um conjunto semelhante de problemas públicos, notadamente aqueles decorrentes da crise do financiamento do Estado com o engessamento das atividades do Estado. Tanto que, frequentemente, essas reformas neoliberais, principalmente de ajuste fiscal e as reformas gerenciais, foram sendo implementadas ou conjuntamente ou na sequência uma da outra. Todavia, há divergência sim entre esses modelos teóricos. Vejamos, o neoliberalismo defende um Estado mínimo, em que é mantido nas mãos do Estado tão somente aquilo que não pode ser repassado para o mercado. O modelo gerencial tem uma aplicabilidade bem mais ampla, uma vez em que é um método de gestão e não um programa político ou econômico.
Tanto é assim que esse modelo foi adotado nas décadas de 80 e 90 por governos neoliberais, como no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, como também por governos sociais democratas, como na França, na Suécia, na Austrália e na Nova Zelândia. Assim, é bom que fique claro desde esse primeiro momento que a adoção do modelo gerencial não implica necessariamente gastar menos, mas sim gastar com melhor qualidade. Ao menos esse é o objetivo. Para tanto, a principal inovação que esse modelo gerencial traz é dar um passo adiante em relação à racionalidade formal do modelo burocrático, muito focado em procedimentos, em direção agora a uma racionalidade mais material, ou seja, aquela voltada para a realização dos fins da organização. De uma forma resumida, com essa reforma gerencial, buscou-se aumentar a governança estatal, que quer dizer a capacidade do poder público para transformar as suas políticas em realidade. Assim, a redução do tamanho do Estado não constitui um imperativo lógico desse modelo. O que constitui é a organização material desse Estado. Os esforços para incorporar as inovações desenvolvidas no âmbito da gestão privada ao setor público são anteriores à crise econômica iniciada na década de 70 e que se prolongou pelas décadas de 80 e décadas de 90. Por exemplo, uma das principais características do modelo gerencial é a ideia da descentralização da administração pública, ou seja, o repasse para entidades autônomas de natureza pública ou privada de tarefas que até então eram desempenhadas apenas pelo poder público central, como a União, estados, municípios, aqui no contexto do desenho brasileiro de federação. Já em 1967, o Decreto-Lei 200, editado pelo governo do ditador Castelo Branco, previa a distinção entre a administração pública direta e indireta. Essa última, indireta, composta por organizações autônomas, como autarquias, empresas públicas, fundações, que eram mais flexíveis na sua estrutura e no regime de contratação de pessoal e de produtos. Na época, esse decreto foi muito celebrado internacionalmente entre os estudiosos da administração pública, como uma iniciativa de vanguarda. Assim, muito antes de ser elaborada formalmente a ideia de modelo gerencial, já se reconhecia a utilidade da descentralização administrativa como um instrumento eficaz de gestão pública. Todavia, só foi com a crise do petróleo que ganhou força o movimento de importar para a administração pública instrumentos da gestão privada, como essa estratégia para superar a crise do modelo do Estado que vigorava no período do pós-guerra. Entre essas iniciativas, uma das mais estudadas foi a reforma da máquina pública britânica, operada pelo governo da Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, de 79 a 1990. Nova administração pública, New Public Management, em original do inglês, foi esse o termo desenvolvido posteriormente pelos estudiosos para descrever essa nova abordagem da administração pública. Assim, pode-se dizer que o termo nova administração pública se refere ao conjunto de ideias e propostas desenvolvidas no contexto da implementação do modelo gerencial lá no Reino Unido. Modelo esse que até hoje persiste como a principal referência nesse tema. Essas mudanças não vieram sem resistências. Algumas até justificadas, outras nem tanto. Apesar dos esforços do modelo burocrático,
infelizmente, subsistiam ainda na máquina pública muitos resíduos do patrimonialismo, como o corporativismo dos setores do serviço público, que se recusavam a abrir mãos das suas vantagens funcionais e salariais, ou mesmo por parte do setor privado, que se recusava a se desapegar de subsídios ou de proteções que já não eram mais positivas para a economia em geral, ou que aliás nunca foram e nem tinham utilidade pública qualquer, e elas só existiam apenas em decorrência de acordos políticos. Nota-se que ao longo do desenvolvimento, a nova administração pública revelou-se então um movimento bastante resiliente, graças à sua capacidade de adaptação e inovação, com uma forma de incorporar as críticas propostas ao modelo inicial e buscando se ajustar à realidade institucional de cada organização pública em que este modelo foi implementado. Essas transformações do modelo gerencial foram especialmente necessárias. Por quê? Porque o setor público, pessoal, possui especificidades que o distingue marcadamente do setor privado, como a gente vai ver mais adiante. Em um primeiro momento, a nova administração pública focou na necessidade de reduzir custos e aumentar a produtividade da máquina pública. Essa etapa ficou conhecida como gerencialismo puro. Nesse caso aqui, havia a preocupação em fixar a responsabilidade de cada funcionário na organização, bem como em estabelecer metas que cada um deveria cumprir, tanto individualmente quanto em grupo, sob a supervisão de um órgão central. Existe também, nesse gerencialismo puro, um esforço para aumentar a consciência do valor do recurso público, do dinheiro do contribuinte, inclusive por meio de estratégias de racionalização orçamentária. Daí se falar que o gerencialismo público focava o usuário do serviço público como contribuinte. Em resumo, a ideia central desse gerencialismo puro é a ideia de eficácia, ou seja, da otimização do custo-benefício para cada ação, de modo a alcançar o melhor resultado com o menor custo. Porém, a ênfase estava em reduzir os custos. Na etapa subsequente, chamada de consumerismo, a prioridade passou a ser o atendimento de qualidade do cliente do serviço público. Assim, o usuário do serviço público não é visto apenas como contribuinte, mas sim como um consumidor. As principais marcas desse momento são a descentralização administrativa, inclusive por meio da terceirização dos serviços auxiliares da administração pública, como a limpeza e a segurança patrimonial. 2. A construção de indicadores para o monitoramento da satisfação do cidadão, que agora é consumidor, com o serviço público, os saques. E a preocupação com a flexibilização e simplificação dos procedimentos burocráticos administrativos, em busca de uma maior efetividade da atuação estatal. Assim, perde um pouco de espaço a ideia de eficácia, de fazer mais com menos por um estrito controle orçamentário, em prol da ideia da efetividade, da satisfação concreta do usuário do serviço público ou dos objetivos da política pública, o que, em um mundo de constante mutação, só pode ser alcançado com uma estrutura organizacional administrativa mais flexível, aberta à criatividade e à inovação. Tal transformação foi muito importante. Afinal, a preocupação exclusiva com redução de custos, sem referência a outros valores, conduz frequentemente à redução da qualidade dos serviços, que são muitas vezes indispensáveis para grande parte da população.
Frise-se, o consumerismo não abre mão da produtividade como critério de avaliação de indivíduos ou de organizações, mas apenas serve como um dos mecanismos de qualidade e de avaliação da política pública executada. Esses dois primeiros momentos da nova administração, o gerencialismo puro e o consumerismo, são as principais inspirações para a implementação do modelo gerencial ao redor do mundo. No entanto, esse movimento gerencial tem ainda uma terceira etapa de desenvolvimento: a abordagem orientada ao serviço público, Public Service Orientation, no original em inglês, cujas propostas estudaremos no contexto do modelo democrático participativo de administração pública. Feitos esses esclarecimentos históricos, no próximo episódio vamos examinar mais detidamente as características e as propostas deste modelo gerencial. Não deixe de acompanhar, afinal, você, eu e nós somos a máquina pública.